a dor de perder é muito maior do que a felicidade quando vence. Quer saber, cara? Se dane. Eu tinha média de 120 a 150 mil novos usuários seguindo o Café Gestando por mês. Eu acredito em parlamentarismo. Pode falar porra aqui? Pode. Essa besteira. Mas enfim. Puta que pariu, esqueci. Qual é essa parte aí? Esqueci do rolê. Você viu o Negroni aqui, gente? Onde que eu vi um Amagrone no podcast? Os Cordiais Podcast. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um bate-papo aqui dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos. Hoje eu tô com um cara muito especial aqui, eu vim a caráter aqui, ó. Tô com a camiseta do pai dele aqui, Nelsinho Piquet, beleza? Beleza? Um cara que eu já tive contato algumas outras vezes e, enfim, é um cara que eu admiro bastante. Nelsinho, prazer ter você aí com a gente. Viemos aqui para fazer um bate-papo aí, conversar de diversas coisas. Se apresenta aí pra galera, eu sei que a grande maioria não te conhece, a grande maioria te conhece, mas deve ter algumas pessoas que não te conhecem. Manda a bala aí, quem é o Nelsinho Piquet? Bom, sou o Nelson Piquet. Sou um piloto, onde comecei a correr, faço isso da minha vida inteira. Passei por diversas categorias, como Fórmula 1, NASCAR, Rallycross, Fórmula E. Ultimamente tenho corrido mais de Stock Car aqui no Brasil. E é isso, fui o primeiro campeão mundial da Fórmula E, primeiro vencedor da NASCAR brasileiro, Rallycross também. E é isso, ainda pilotando alguns anos até daqui a pouco me aposentar disso. Muito bom, muito bom. Cara, deixa eu até te fazer uma pergunta, aproveitando que você já falou tudo isso. Tem alguma coisa no automobilismo que você ainda queira fazer? Alguma categoria? Não, quero vencer o campeonato da Stock Car também. Aqui, né? Acho que seria legal, acho que aqui ainda dá para correr uns 10 anos facilmente. Legal. Então, tá numa equipe boa aqui, conseguir vencer alguns campeonatos aqui seria legal, interessante. Legal, legal. Stock Car acho que hoje é o principal categoria do Brasil, mais televisionada e tal, né? A gente tá aí com uns nomes grandes, né? Tem o Barrichello, tem o Átila, tem uma pancada de gente. E assim, inclusive a gente fez um bate-papo aqui com o Thiago Medeiros na sexta-feira. Foi um cara que acho que durante toda a vida ele correu bastante com você. Ele até contou pra gente que na fase do kart ali vocês duelavam muito, às vezes saíam uns pau e tal. E assim, o que você acha dessas mudanças do carro? Você acha que ficou melhor? Você acha que você preferia antes? O Thiago comentou que, até para ele já ter corrido de Indy e tal, ele chegou, num primeiro momento ele achou que o carro era meio fraco. Você, por já ter corrido em Fórmula 1, um puta monte de categoria muito mais alta, você sente isso ou não? Se diz em geral, né? Todas as Isso, categorias? Olha, isso depende muito das montadoras, da vontade das montadoras, né? Você pega a evolução aí dos carros de rua, né? Que eram V8, foram para V10, aí de repente apareceu a era turbo agora, que os carros estão os motores menores, mas mais eficientes. E isso influencia muito também no que os carros de corrida, né? Porque as montadoras acabam divulgando e também usando os carros de corridas como uma plataforma de teste, uma plataforma para desenvolver as coisas e divulgar as coisas. Então, né, a tendência sempre dos carros de corrida sempre é por causa dos carros de rua. Então, a gente vai ver provavelmente mais e mais, provavelmente estocar daqui a pouco motor turbo ou motor híbrido, alguma coisa assim, porque é o que o mercado aí tá oferecendo no momento, né? É o que tem de mais eficiente, é o que tem de menos poluente para o mundo. Então, as coisas sempre mudam por causa dos carros de rua, né? Então, outra coisa que tem que lembrar também é a parte da segurança, a parte de segurança também, depois a igualdade entre todos os carros. Então é uma coisa constantemente que vem mudando aí para manter o show bacana, mas também tem que ter novidades, né? Não adianta, você não pode ter o mesmo motor durante 10, 20 anos, né? Tem que ter algumas novidades, aí tem montadora que sai, outras que entram, então é um ciclo de coisas que acontecem em todas as categorias que você tem que se manter atualizado, né, em todos esses aspectos que eu falei. Então, lógico, vão ter anos que tem gente que
que não concorda tanto, outros que concordam mais. No final da história, o importante é que você tenha um engajamento grande com todo mundo, que as montadoras estejam lá, porque grande parte do dinheiro, né, que financia essas categorias, os pilotos ou equipes, a maioria é dinheiro de montadora, né? Então, sem eles, o esporte ia sofrer bastante, porque é um esporte caro e a gente viu na década de 90, tinha muito patrocínio de tabaco, de álcool, né? Naquela época lá, eu vou dizer que era talvez mais de 50% do orçamento que vinha para as equipes era dinheiro de patrocínio, né? Com a saída desses segmentos aí, o esporte acabou dependendo muito mais de montadoras para sobreviver. Então, é um resumo, uma pergunta um pouco, né, complicada, meio abrangente, mas... Não, faz sentido. Eu particularmente gostei, assim, um pouco mais, o público, ele se conecta muito com o som do carro, né? E, por exemplo, o som do carro da Stock Car, acho que a partir desse ano, ele mudou, né? Ele ficou um ronco mais gostoso e tal. Até a gente vindo aí, é muito claro isso na Fórmula 1, né? Que tinha os motores lá, os aspirados, tinha um puta ronco bonito e a gente vem, teoricamente, perdendo isso justamente por tudo isso que você falou. E você correu de Fórmula E, né? Fórmula E não tem barulho. Eu ainda acho que boa parte de hoje não ter tanta... ou as pessoas não se interessarem muito é justamente por conta de ronco e etc. Você acha que isso é um fator determinante ou você acha que não tem nada a ver? Olha, essa geração nossa, né, essa geração vai indo para frente, né? Daqui a pouco você vai ter a geração nova que não acostuma com barulho. Uhum. Então, talvez a gente vai achar que mais barulho na pista é mais legal e tudo aquela largada, 30 carros juntos, faz aquele fuzuê gigante. Mas a gente não sabe, daqui a 30 anos, nossos filhos, alguma coisa assim, eles talvez não vão estar acostumados, não vão querer mais ouvir barulho, entendeu? A mesma coisa, sei lá, talvez falar na parte de aviação, lógico, ter barulho nunca é confortável dentro do avião, sim, mas quanto mais novo você é, mais silêncio você quer dentro do avião. Talvez os nossos parentescos mais antigos que voaram, para eles barulho no avião era uma coisa tranquila e era uma coisa gostosa, de sentir aquela vibração, barulho, motor na frente, sabe? Então, acho que vai muito também como é que fala? Da geração das pessoas, né? Eu acho que quanto mais novas pessoas, dá um exemplo assim, que não tem nada a ver, mas tem um pouco a ligação. Cada vez menos você vê molecada de 18, 20 anos com carteira de motorista. Hoje em dia tudo anda de Uber e tudo. Então, assim, o interesse deles de carro, de motor, se é um V10, se é um V8, se é um V12, cada vez menos, entendeu? Isso faz sentido, porque, né, eu vejo, assim, vários desses pilotos novos, assim, a gente vê, muitas vezes os caras nem gostam muito de dirigir fora da hora que está competindo, né? Você vê até alguns pilotos de Fórmula 1 recentes aí, a gente vê que às vezes o cara nem, sei lá, o cara não tem uma garagem muito legal fora, dirige um carro comum, tipo, pra ele tanto faz, apesar dele estar ali competindo na Fórmula 1, você vê que o cara não liga muito. E é bem diferente do que a gente viu em todos esses anos, né? Tipo, seu pai tá com quantos anos hoje? 68, 9. E até hoje o cara gosta de dirigir, sentar, dirigir carro na rua, fazer um monte de coisa. Recentemente eu vi um vídeo muito legal. Acho que ele tava andando com uns amigos num Taycan. Tipo, deu um sustinho nos caras por causa do torque, foi engraçado. Realmente faz todo sentido isso que você tá falando da questão da galera tá trocando isso, né? Só que assim, a gente tá bem no meio, né? Porque onde o dinheiro está no momento, que talvez é a nossa geração para cima, né, de diretores ou presidentes de empresas, essas coisas, eles talvez procuram uma coisa. A geração nova já é outra. Então está numa transição de, né, a gente quer agradar todo mundo, né? Quando eu digo a gente, as categorias querem agradar todo mundo. Então, eu acho que daqui a pouco, eu acho que infelizmente não, mas faz parte do ciclo da vida, né? A tecnologia que vai vindo, é menos barulho, é menos poluição, e faz parte, é normal. Não tem muito o que fazer. Igual os aviões. Os aviões daqui a pouco também vão ter uns aviões que já tem elétricos, mas cada vez mais a tecnologia vai melhorando, as baterias vão ficando mais leves, a autonomia vai aumentando e daqui a pouco você tem um avião super silencioso, vai passar, você não vai nem ouvir nada, só o barulho do vento mesmo. Faz sentido.
Cara, agora mudando um pouquinho do prumo da conversa, você tá com a Barbários, né? Uhum. E me conta um pouquinho mais pra galera saber, eu sei que você montou junto com o Barion, né? E o que é lá? O que é feito lá? O que vocês fazem lá? Olha, Barbários, a gente espelhou um pouquinho no que o Ken Block tinha nos Estados Unidos, né? Só que lá ele criou uma marca onde ele faz peça de carro de tuning, ele faz vários vídeos, reviews de vídeo, tem, obviamente, é um negócio bem grande lá. A gente queria começar alguma coisa pequena, né? Um formato pequeno aqui. Acho que foi durante a pandemia quando começou a pandemia, eu e o João, a gente começou a se falar. Ele já tinha essa ideia, não tinha achado alguém para fazer isso junto. E a gente começou a procurar galpões para talvez fazer uma coisa dessa, né? Para fazer uns vídeos legais, para criar um conteúdo e tudo. E a gente acabou achando uma pista de kart que não estava sendo mais usada. O dono tinha fechado porque estava tendo muita dor de cabeça com ela. A pista não era muito grande, mas era boa o suficiente para fazer algumas coisas. E aí a gente decidiu criar o Parque da Barbários lá, né? Um lugar que ia ter off-road, ia ter lugar para andar de bicicleta, andar de kart, fazer drift, fazer encontro de carros. Você tinha uma área fechada grande para fazer uma palestra, um churrasco, um almoço. Então, assim, foi uma ideia um pouco que a gente fez meio que nas loucas, assim, foi sem pensar demais, foi só fazendo, até porque o João é dessa forma, ele gosta de fazer as coisas e não pensa duas vezes, vai fazendo, se não deu certo, não deu, mas ele não tem... E aí eu sou um pouco parecido também, né? Eu vou me aventurando nos projetos que às vezes não dão certo, mas eu não fico pensando muito, fazendo cálculo, business plan, isso, aquilo. Às vezes, quando é uma coisa que eu gosto, eu faço. Entendeu? O business plan, geralmente, você faz quando você olha o negócio puramente por causa de dinheiro, né? Para financeiro. Mas quando é uma coisa, talvez, que você goste e você quer que faça funcionar, vai fazer fazendo conta. A gente começa a fazer o negócio e vai levando. Só que a Barbários também, ela tem um pouco o lado do drift, né? Então, que é o que o João também está envolvido. Então, falar bem a verdade, eu comecei próximo do João lá fazendo, depois eu acabei focando mais no meu negócio, na Stock voltou o campeonato, voltaram essas coisas, e o João está tocando mais aquilo. Para falar a verdade, eu estou até devendo alguns dias com eles lá. Mas está indo bem, está crescendo aos poucos, né? A gente está procurando até um lugar maior agora para ir. Mas, basicamente, voltando, eu nem respondi a sua pergunta direito, é um lugar que você gera conteúdo, que você leva youtubers. No Brasil tem muitos youtubers grandes que têm um pouco de falta de espaço para criar conteúdo, né? Então, a gente fez esse parque para poder ajudar os youtubers, mas também para divulgar nossos produtos e ser um canal que as pessoas vão ver um monte de brincadeira. Entretenimento. Entretenimento aí para tudo quanto é pessoas, né? Empresas, pessoas. Então, captar patrocinadores para fazer isso. E aí você tem a divulgação orgânica, né? Porque vai vir vai vir um Renato Garcia, sei lá. Borrachudo, o Rato Borrachudo. O Rato, vai vir um monte de gente. Enfim, naturalmente eles vão divulgar seus produtos você estando lá, né? Eles estando lá. Então, mês a mês está crescendo um pouquinho todo mês e eu gostaria de fazer mais parte lá, só que eu estou tantos outros projetos aqui em São Paulo e ainda a Stock Car que está me dando uma dor de cabeça muito grande que tô em falta lá um pouquinho. Entendi. E assim, dá para ver que além de piloto, você também tem um pouco dessa veia empreendedora de querer fazer coisas novas. Além do projeto hoje da Stock Car e da Barbários, tem alguma outra coisa rolando? Tem bastante coisa. O que você pode falar? Tô dando tiro para tudo quanto é lado. Até assim, né? Eu não vou correr para sempre, né? E a gente vê muitos pilotos aí que não estão mais correndo, que estão aí apanhando um pouco, né? Porque só correram, tentaram correr até não aguentar mais. E aí depois disso, né? Você leva um estilo de vida, porque o piloto geralmente tem um salário bom e de repente você não tem mais essa remuneração que você tinha. Então, estou tentando, aos poucos, me preparar e estou dando vários tiros, alguns dão certo, outros dão. E quando chegar na hora eu quiser parar, eu não ter que essa dependência do automobilismo, eu ter já meus outros negócios, né?
Você mencionou do Rato, por exemplo, a gente está, nem sei se eu posso falar ou não, mas Rato, desculpa qualquer coisa, a gente está abrindo uma empresa, uma mini fábrica de coxinhas. Pô, que legal. A ideia, assim, ela demorou um pouco mais do que a gente gostaria, mas a ideia era poder vender e reverter a primeira parte toda dos nossos ganhos, reverter para as pessoas que estão necessitando do Covid, pelo Covid, né? Quebrou muita gente, enfim, muita gente está sofrendo por causa dessa confusão toda aí. Então, a ideia no começo era fazer isso para ajudar as pessoas e depois a marca estando forte, aí começar a realmente vender para faculdades, para lugares que, enfim, para ter esse mercado, né? Então... Já tem um nome já? Tem Jeff Coxinhas. Legal. O Rato tem publicado bastante, ele tem começado a fazer uns vídeos, mas estamos nessa junto, eu e ele e o meu sócio do Philadelphia, do restaurante. O restaurante é uma das outras coisas que eu tenho aqui, tem a empresa da cachaça, que eu produzo cachaça, a Drink Bee, né? Muita coisa que eu não sabia. Então essa é feita em Minas e exportado Brasil, Estados Unidos, Europa. Tem uma fábrica que faz os carrinhos também, mas são coisas pequenas, mas tudo vai meio que se juntando, né? Todos aqueles carrinhos miniatura que às vezes eu mostro no Fanpush, ou todos os pilotos da Stock Car mostram no Fanpush, são todos eu que faço, minha fábrica que faz. Então, acho que você deixou uns na Stradale, não deixou ou não? Deixei uma época. Eu faço do meu pai também para vender, tem todos da Stock, da Porsche, enfim, a gente tenta focar só Porsche Stock porque é o que tem muita demanda e também é um produto muito artesanal, né? Não dá para a gente começar que o João quer fazer o Passat dele de 1990, a gente não vai fazer, né? Mas a gente fez um projeto legal com o Zico, o Toyota dele, que ele ganhou no Campeonato Mundial em 1900, nem lembro quem acompanha o futebol, mas acho que foi na década de 80, ele ganhou um Mundial lá no Japão, e acho que a equipe ou o capitão, não sei, ganhava um Corolla, que ele tem esse carro até hoje, então a gente fez uma edição de 100 peças para eles, para as lojas dele. Então essa é uma das coisas, e tem as pistas de kart, né? Não a Barbares, mas os indoor, que eu tenho um em Porto Alegre, que é no shopping Guatemi. Eu tenho um em Guarulhos, que fica no Smart Park Outlet, é um outlet que tem lá, na Dutra. E eu tenho na Flórida, que tá sendo asfaltado agora, que ele era um kart cross, agora vai virar um kart mesmo. Legal. Fica em Wellington. Mas lá são várias coisas, lá é o kart, paintball, mini golf, enfim, tem várias atividades dentro desse complexo. É um negócio pro cara se divertir em geral, né? E assim, todo mundo que vem aqui eu pergunto, né, sobre negócios, esse tipo de coisa. Então hoje, se você não tiver mais, envolvido com automobilismo, não tiver mais vinculado a alguma empresa, os patrocínios e tal, hoje tudo isso que você tem já paga tudo que você está tranquilo ou você ainda não conseguiu chegar nessa conta? Não consegui chegar ainda. Tá. Ainda tem que remar um pouquinho para chegar lá. Eu vejo muito isso, né? Isso é muito comum com jogador de futebol. Isso depende muito também do estilo de vida, né? Porque assim, a gente recebe, a gente planeja ganhar 10, aí a gente chega nos 10, não, agora eu quero ganhar 12. Aí isso é uma coisa normal de todo mundo quase, né? Então assim, sobreviver dá com isso aí, tranquilamente, mas a gente sempre está querendo evoluir, querendo mais, né? Então... Até porque eu acho que tem espaço para isso, né? Pô, você já tem uma carreira, você é consolidado, todo mundo conhece você. E além disso tudo, você ainda tem o backup, ainda que foi seu pai, que, ele teve um puta de um nome, né? Eu, inclusive, acho que muitas vezes o brasileiro, ele enaltece pouco as coisas que a gente tem de bom no país, né? Então, eu realmente acho que falta um pouco isso. A gente vê nos Estados Unidos lá, cara, são construídas coisas gigantescas em cima, né, uns puta império, e eu ia até comentar sobre isso. Aqui no Brasil é muito comum, principalmente com jogador de futebol, né? O cara joga uma carreira inteira, ganha dinheiro a carreira inteira, ficou lá no topo, quando o cara deixa de jogar, deixa de estar ali na televisão e tal, ele tem esse problema o cara às vezes queima tudo que ele tem, ou termina a vida numa situação, principalmente financeira, um pouco delicada. Isso aí tem no automobilismo também, que a gente não fica sabendo? Tem bastante disso. A maior parte é assim, né? Até porque no automobilismo você não ganha tanto quanto um jogador de futebol, assim, né? Eu digo dos... não ganha tanto, mas você também não tem a vida tão cara, né? O jogador de futebol ganha muito bem, mas também ele tem uma vida muito cara. Então, quando ele aposenta o jogador de futebol, se ele não tem outros negócios do lado, o dinheiro vai acabar mais rápido, né? Então, é você saber medir
né, ter uma vida que você quer boa, mas sabendo que você não pode ter essa vida somente dependendo de você correr, né? Você tem que entender que se acontecer alguma coisa, você não puder mais correr, alguma coisa, você tem que ter outras coisas que vão te segurar ali. Então, por isso que eu tô, né, frenético, trabalhando igual um maluco, para cima e para baixo, dando tiro para tudo quanto é lado, tentando, experimentando, porque também eu não, sendo bem sério, eu não fiz faculdade, eu não fiz, não me formei. Faculdade da vida. Faculdade da vida eu fiz, só isso. Então a gente vai aprendendo com os erros, né? Você vai fazendo, vai errando, vai se envolvendo com pessoas erradas, aí vai entendendo quais são os cuidados que você precisa para ter, para se envolver às vezes com pessoas que você acha que são bonzinhos e na hora do vamos ver, igual um casamento, né? Só conhece sua esposa na hora do divórcio. Então, É bem por aí, cara, é bem por aí. Eu já tive a oportunidade de passar por algumas situações parecidas com essa e é exatamente isso, cara. Você se envolve ali, pô, a ideia é legal, aí depois você vai vendo que talvez não seja tão bem aquilo, talvez seja mais prejudicial do que, né, benéfico. Isso tudo os erros que vão acontecendo vão te ensinando os passos que tem que ser tomados, né? Os contratos, as sociedades, tudo, né? Às vezes você pula essas partes que você fica com muita ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem e você não quer perder tempo nessas coisas jurídicas mais chatas, mas, né, são coisas que eu aprendi que tem que ser feitos independente do cara ser um irmão seu, um amigo seu, um cara que você conheceu semana passada, um cara que você conhece há 30 anos. Uhum. Eu já passei por tudo quanto é tipo de situação, né, boas e ruins. Então, mas isso cada vez mais a vida vai te ensinando que independente você tem coisas que você não pode, tem etapas que você não pode pular. Uhum. Legal. Cara, vamos comentar um pouquinho do seu pai aqui. O seu pai, ele tem uma história legal pra caralho. Eu admiro demais seu pai, assim, porque se a gente for tentar recriar uma história igual que seu pai teve na Fórmula 1 hoje, seria impossível, né? A gente jamais conseguiria pegar um cara que está no background ali, que não está sentado no cockpit, jamais conseguiria fazer esse movimento de tirar o cara de trás, né? Seu pai era mecânico na Fórmula 1, né? E ele... Era mecânico numa oficina em Brasília, de carros comuns, de Volkswagen. Ele não era nem, tipo, mecânico da Fórmula 1 ligado à Fórmula 1? Não. Então, ó, tá vendo? Nem isso eu sabia da história. Pelo pouco que eu tinha ali. Não, você deve estar confundindo. Uma vez a Fórmula 1 foi para Brasília na inauguração do autódromo lá, que foi em 74, 5, não sei de cabeça exatamente. E meu pai, obviamente, já trabalhava com mecânica já há muitos anos, ele queria muito estar lá no meio, então ele pulou o portão, igual todo mundo fazia, né? Pulava o muro lá e... A Fórmula 1 era possível esses dias. Você entrava no meio lá. E eu acho que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de ter feito um intercâmbio lá. Meu avô tinha mandado ele lá, então ele falava já um inglês decente. E aí ele foi nas equipes, foi batendo em porta, oferecendo ajuda, né? Falou, sou daqui, se quiser alguma ajuda. E aí uma delas ele conseguiu, eu não lembro agora, eu não vou esquecer agora se foi o Carlos Reutemann ou foi o Alan Jones, enfim. Sei que ele foi ficar de ajudante lá, né? Só que ele acabou dormindo o final de semana inteiro praticamente dentro do autódromo, porque ele não tinha credencial, ele não queria falar para eles que não tinha, né? Sim. Então ele dormiu de sexta até domingo, sei lá, dentro do autódromo. Só que esse grupo de pessoas, essa equipe que ele trabalhou, ele reencontrou eles aproximadamente 3 anos depois que ele estava correndo na Fórmula 3 inglesa. Uhum. E aí depois, em 78, final de 78, acho que foi o Bernie Eccleston chamou ele para ir para a Fórmula 1. E essas pessoas reconheceram ele lá, né? Falaram, o que você está fazendo aqui? Né? Tipo, correr. Não, vou vir correr, isso, aquilo. E 4 ou 5 anos para trás, ele tinha sido um ajudante mecânico, que geralmente as equipes de Fórmula 1 já fazem isso em todos os países que vão, né? Especialmente lá atrás, que não tinha internet, não sabia onde procurar as coisas, né? Você chegava na África do Sul, no Japão, na China, sei lá o quê, e você pegava um cara local lá para ajudar. Precisa comprar um negócio específico, né? O cara sabe para onde ir, entendeu? E até também ajudar para traduzir as coisas, né? E, enfim, então na época meu pai foi mais ou menos isso aqui no Brasil. Mas é muito louco de pensar, velho. Eu acho que isso seria... Hoje, assim, para o cara sentar num cockpit de Fórmula 1,
ele já tem que ter no mínimo, sei lá, muitos anos antes ele tem que ter começado. Não, é outra época. Isso aí seria impossível hoje em Isso dia, seria né? impossível, exatamente. Os pilotos estão muito mais preparados quando chegam lá. Eles pilotam praticamente todos os dias da vida dele desde os 5 anos de idade, né? Meu pai começou a correr mesmo com 20 anos de idade. Então, não se compara uma coisa a outra, não tem... Aí realmente despontava muito quem era bom e quem às vezes não era tão bom, porque o cara que já tinha uma facilidade aí, já tinha um convívio com o carro, ficava nítida a diferença, né? É que naquela época não era só a velocidade do piloto, a adaptação dele com o carro, né? Naquela época o carro quebrava muito naquela época também, né? Então, no campeonato, hoje em dia a gente vê lá o Hamilton e o Max ganhando toda a corrida, né? Eles, quando quebram uma coisa, acontece alguma coisa, aconteceu, quebrou o carro, uma coisa que quase nunca acontece. Naquela época, vamos supor, hoje em dia tem 21, 22 corridas, naquela época tinha umas 15 por ano, das 15, se você terminasse, 9, 10, você era campeão já, entendeu? Só de terminar esse tanto de corrida. Mas os carros quebravam muito, né? Você não tinha tanta tecnologia, você tinha muita potência, né? Então, assim, contava um pouco também o piloto entender o limite do carro, né? Então, acho que o Senna, na minha opinião, foi um dos primeiros pilotos da era moderna, que era muito rápido, mas não tinha uma noção tão boa de mecânica. Então, se pegasse o Senna e colocasse 10 anos para trás, Não teria nem não ia funcionar. Talvez 10 anos para frente, sim. Meu pai, mesma coisa. Se botasse meu pai 10 anos para frente, não sei se ia funcionar tão bem como funcionou. Mas quanto mais para trás, talvez mais sucesso ainda ele teria. Porque o grande diferencial dele era entender o que está acontecendo com o carro, entendeu? E naquela época mudava muito. Os carros teve uma evolução muito grande. Hoje em dia, pelo tanto de engenheiro que você tem, o orçamento que você tem, astronômico, essas coisas, eles têm uma caixa muito apertada, tem que trabalhar, né? Você tem esses limites aqui que você pode trabalhar aerodinamicamente, tamanho de carro, entre eixo, motor, tudo. pelas regras, né? É um regulamento de 1000 páginas. Naquela época era um regulamento de 10 páginas, entendeu? Então, o carro ia evoluindo muito. Como você não tinha computadores, lógico, você tinha engenheiros lá, mas você não é que você tinha... Né, você devia ter 10, 15 engenheiros no máximo. Hoje em dia você tem 500 engenheiros numa equipe grande, entendeu? Talvez exagerando, mas 200 tem, fácil, entendeu? Então, o piloto, o percentual de importância do piloto naquela época era muito maior. Hoje em dia você é um de 500, naquela época você era um de 30, entendeu? Um de 40 talvez, entendeu? Então, a sua eficiência na equipe era muito maior, entendeu? E também, como você não tinha nenhuma aquisição de dados, as informações que eram extraídas do carro vinham através do piloto, né? Era do feedback do piloto, né? Então, foi uma era completamente diferente. Eu não vou dizer que é pior ou melhor, né? Na minha opinião, hoje em dia os pilotos estão muito mais preparados, chegam muito mais no limite do carro, até porque você pode ficar andando no limite do carro toda a volta, porque o carro não quebra. E ele está treinado para andar naquele limite a 99, 100%, 99. Naquela época, não. O piloto andava a 95%, talvez na classificação. Na corrida andava 85%, a 90%. Então, era uma coisa bem diferente. Você disse que era mais administração. Eram outras qualidades que precisavam naquela época para você ser bem sucedido. Eu até comecei a ter essa visão diferenciada o dia que eu assisti aquele filme Rush, né? Porque até então a gente, né? Eu sou de 88, né? Eu vi basicamente a era do Senna e tal. E assim, você vê que a gente já via a Fórmula 1 já mais bem elitizada. Quando eu vi o Rush, que não foi muito tempo atrás, foi ali talvez um pouco antes ainda do seu pai, mais ou menos na época do seu pai, cara, era muito doido. Tipo, os caras estavam aqui no meio da grama, sacavam um câmbio, trocavam o câmbio ali mesmo, caía óleo, montava com as peças, tipo, era muito louco. Era um bando de doido mexendo em carro, não tinha proteção, as pessoas sentavam na beira da pista. E realmente, assim, como você falou,
não só os carros, os motores, as coisas mudaram muito, mas você vê que a evolução foi muito rápida, assim, foi um estilingue muito rápido, até da estrutura da corrida em si, né? Você vê que, tipo, hoje você vai lá, pô, tem uma cacetada de credenciais, essa entra em tal lugar. Eu tive a oportunidade de ser convidado pela Honda em 2019 para ir no Sky Suite lá da Interlagos e, cara, você vê a estrutura, assim, eu nunca tinha entrado num paddock, numa Fórmula 1, nossa, é um negócio bizarro. Eu acho que o esporte em si evoluiu muito, né? E eu até fiz uma caixa de perguntas, eu vou ler algumas aqui para você, sobre, enfim, tem várias aqui, né? A gente teve todo tipo de pergunta aqui, né? E uma delas que eu vi que o pessoal perguntou bastante é sobre a questão a sua questão na Fórmula 1, que deu todo aquele bafafá, se você se arrepende daquilo ou não, se aquilo te frustrou um pouco ou não, existe alguma coisa desse tipo ou não? É muito fácil olhar para trás e você se arrepender de uma decisão, né? Uhum. Mas tem diversas coisas que a gente poderia ter feito diferentes que a gente acha, se eu tivesse feito isso diferente, eu tivesse aceitado esse emprego, eu tivesse feito aquilo, minha vida ia estar totalmente diferente. Mas eu era novo, eu não tinha empresário, né? Eu não tinha ninguém para me dar o suporte, alguém ali, eu estava sozinho. Então, independente de eu achar que realmente foi errado, me arrepender, é uma coisa que, se eu estivesse naquela posição de novo, naquela idade, não sabendo, né, não olhando o futuro, mas é difícil não ter aceito aquilo, porque eu era sozinho, não tinha meu pai lá, não tinha um empresário, não tinha um advogado, não tinha ninguém para estar olhando o meu lado, né? Mentorando ali. Não tinha ninguém, eu estava sozinho, um cara de 21, sozinho ali, então realmente foi difícil. Não vou nem dizer que eu me arrependo, assim, lógico, a gente não queria ter passado por isso, né? Mas eu fui obrigado a fazer uma coisa, mas o que eu me arrependo não é nem isso, são as consequências que levaram a isso. Então, por exemplo, eu me arrependo talvez de não ter tido um empresário que me acompanhou, que podia estar do meu lado o tempo inteiro. Fosse meu pai ou alguma coisa, alguém que a gente confiasse, alguém... Assim, para te ajudar na defesa ali? Não é nem na defesa, mas para alguém para me blindar das coisas, das confusões políticas que acontecem naquele esporte, ou vários esportes, entendeu? É muito importante um atleta estar sempre com a cabeça 100% tranquila e ter um escudo ali, né, recebendo as porradas. Seja uma decisão política, seja uma bronca, o que seja, entendeu? O atleta ele tem que estar 100% focado, não precisa estar, ele não quer estar envolvido, ou não quer ficar ouvindo essas pessoas, ficar pensando nesse tipo de coisa quando está dentro do carro. Então, isso sim é um arrependimento, é uma coisa que eu errei, ou nós erramos, né? Talvez eu e meu pai, de não ter alguém ali comigo 100% do tempo. Então, eu acho que isso que causou, né, a cadente de coisas que levou a isso. Então, eu acho que se pega qualquer piloto bem-sucedido hoje em dia, o próprio Alonso, que era meu companheiro de equipe, ele também era empresário pelo Flávio. Só que entre ele e o Flávio tinha um cara lá, entendeu? Que tomava decisões, se o Flávio precisava falar alguma coisa, falava para esse cara aqui. Eu não tinha, era um filtro direto. Então, foi bem mais difícil para mim manejar essas situações. Você vê, talvez, o negócio da Netflix, eu não vi todos, mas da Fórmula 1 lá, você vê, tipo, o Carlos Sainz tem um primo dele, o Max tem o Raymond, que o Raymond trabalhou com o pai do Max, né, o Jos. Então, esses caras todos têm uma pessoa muito de confiança lá, que às vezes não precisa ser um cara que é muito bem conectado. Se você tem um cara que é muito bem conectado lá dentro e é seu empresário, ótimo, melhor ainda. Às vezes você tem duas barreiras, você tem o seu advogado, o cara que é só seu ali, e aí você tem o empresário comercial, né, que poderia ser, no caso, igual o Alonso tinha, ele tinha um cara que defendia ele, mas ele tinha o Flávio, que era o empresário comercial dele, porque talvez sabia das coisas antes da hora, é o cara político ali no meio, né, você tem o Jean Todt, o filho do Jean Todt, que é o Nicolas Todt, que é outro cara que não é flor que se cheire, mas ele é empresário de alguns pilotos, mas esses pilotos têm que ter uma barreira, tem que ter alguém que confie muito ali, entendeu? Então, o Hamilton tem aquela moça que é coaching dele lá, quem? Né? O Hamilton tem uma moça loira que fica com ele. Não, mas ali é mais a outra assistente coisa? dele no final de semana. Tá. Ali é mais a pessoa que, enfim, que não é uma empresária assim mesmo. É mais uma pessoa que
que vai controlar as entrevistas, isso, aquilo, esse tipo de coisa. Não, legal, ali dá pra perceber bem que a estrutura ela é bem complexa, assim, né? E a gente... Esse seriado da Netflix, cara, eles foram muito brilhantes no que eles fizeram, porque eu acredito que as pessoas estavam muito, assim, desconexas de Fórmula 1. Exato. A Fórmula 1 tava meio chata, Exato. sempre aquela mesma coisa, Mercedes ganhando, era a Fórmula Exato. Mercedes e Fórmula 1, né, o resto que vinha por trás. E eles conseguiram trazer todo esse backstage para... A Fórmula 1 tá explodindo nos Estados Unidos por causa disso. né? Se não fosse isso é uma jogada sensacional e eu não entendo até hoje por que a NASCAR não tem isso, por que a Indy não tem isso. Talvez agora com o case da Fórmula 1, outras comecem Todas a fazer. têm que fazer, entendeu? Porque, e mesmo assim já está atrasado, entendeu? A Fórmula 1 já dominou o mercado inteiro disso aí e foi um negócio, na minha opinião, é o que vai fazer a Fórmula 1 crescer, é isso, porque a distância, o distanciamento do público para aquilo era muito grande, né? Tinha uma barreira muito grande, né? O que acontece lá? Parece que estava olhando por cima de um morro que você não conseguia nem ver o outro lado. E hoje em dia não, você tem um vidro só que você assiste, vê tudo que está acontecendo, né? Eu percebi isso por conta de, tipo, pessoas que nunca tiveram... Eu sempre gostei, por um momento fiquei afastado e tal, até pelo fato de não ter muito brasileiro correndo e tal. E aí eu vi do nada pessoas que, não tinham noção nenhuma. Pô, Vitão, vamos esse ano pra Fórmula 1, vamos assistir, vamos para outro país assistir a corrida. E você fala, caramba, tipo, olha o poder que os caras têm de... Então aí você vê que realmente conteúdo sobre aquilo e mostrar uma outra área. Por exemplo, o Christian Horner lá, ninguém sabia quem que era. O próprio Toto Wolff, etc, né? Você vê as rivalidades e vê que é aquela coisa, né? Na pista tá todo mundo à flor da pele, mas ali fora... Tem aquela brincadeira, aquela coisa mais amigável ali, né? Agora deixa eu voltar aqui. Qual o sonho de consumo automotivo do Nelsinho? Cara, quando você estava falando no começo daquele negócio que hoje em dia os pilotos não têm garagem, né? Eu também sou um daqueles que também não tenho garagem grande. Mas é porque você já dirigiu muita coisa. Não, sim, dirigi tudo na minha vida, né? Mas, cara, sinceramente, eu moro aqui em São Paulo e... Aqui você precisa de um trator para andar nos lugares, né? Então, infelizmente. Eu tenho vários amigos que têm Porsche, Ferrari, isso aqui. Eu falei, cara, não sei como é que você consegue andar num carro desse aqui nessa cidade. Tem lugar que nem passa, tem que pegar, botar a plataforma, passar pelo buraco e descer e andar de novo, né? Verdade. Então, assim, eu sempre gostei de carro grande. Estou sempre carregando cachorro, mala, família, amigos, um monte de coisa. Então, para mim, carro grande... Eu tenho um carro a diesel, eu tenho uma Hilux aqui que eu passo por cima de tudo, não preciso nem pensar duas vezes. E em um ano ela fez quase 100 mil quilômetros, pra você ter ideia. E não, assim, pra falar a verdade, se eu fosse qualquer carro, eu ia pegar um SUV bacana, né? Sei lá, não sei. Uma G63, não sei. Sei lá, alguma... Na verdade, eu quero pegar agora a SW4, a nova, a grande, que ela é muito bacana e tudo. Né? Porque também tem aquele negócio, vai pegar um carro muito caro, tipo uma RSQ8, sei lá, aquele carro que tem. Mas, pô, você não pode ter um carro daquele e não blindar, né? Que é perigoso aqui em São Paulo. Sim. Aí você vai blindar um carro daquele, aí começa a passar pelos buracos, eu começo a ficar com pena do carro, né? Pô, começa a destruir tudo. Então, cara, tem que pegar um carro que aguente esse tipo de coisa. E, enfim, os carros que aguentam hoje em dia, os mais de São Paulo, que são os Toyota, né? Não tem carro que aguente mais. Então, eu tenho um Corolla, tenho uma Hilux, daqui a pouco eu vou pegar a SW4, tem um Yaris que não sei se você já acompanhou, mas tem um Yaris que tem na Argentina, que é fabricado no Japão, mas a Argentina importou alguns, que é um carro 4x4, tem uns 300 cavalos. Não é aquele que ele é 1.5, 3 cilindros turbo? É esse ou não? Cara, eu não sei, falar a verdade, mas eu vi no Instagram de um dos pilotos parceiros nossos lá da Esse Toyota. carro é bem legal. E é um carrinho bem legal de ter. No Brasil não vai importar, ele talvez vai importar um para fazer um pouco de mídia, né? De mídia, mas eu tô dando uma olhada talvez para importar um legalmente da Argentina para cá. Mas então assim, para rua mesmo, sabe? Fora que eu carrego um monte de coisa no carro. Se você olhar atrás do carro, vai ter latinha no chão, vai ter comida, sujeira, isso, aquilo. Eu sou meio... Eu tô sempre para cima e para baixo e, enfim, então eu não cuido do carro do jeito que tinha que ser cuidado. Talvez quando eu acalmar de parar de trabalhar tanto, talvez eu vou poder... É legal. Até é engraçado contar uma história de bastidor aqui.
O dia que eu conheci o Nelsinho, que foi o dia que a gente fez a entrevista lá pro canal VHD, e aí teve a corrida na Stock, depois a gente foi pra Fazenda Capuava, porque era o lançamento do Jaguaré Pace, e a gente teve a oportunidade de dar uma volta lá. Cara, eu achei muito louco, assim, porque você já tinha tido contato com o carro alguma outra vez? Isso eu nunca perguntei. Qual carro? Com o E-Pace, não? Acho que não, mas é um carro assim, comum. em pista, eu tô dizendo, dirigindo, não. Não. Foi muito engraçado, porque você sentou no carro, você nunca tinha visto o carro. O E-Pace, pra quem não sabe, é um SUVzinho, né? Ele é como se fosse um Evoque. Cara, você entrou no carro, você sentou no carro. Velho, você tava, eu tenho até o vídeo aqui, você tava com uma mão aqui no câmbio e a outra aqui. Cara, você tava buscando tangente e tacando na zebra, e tacando, e assim eu falei, cara, como será que ele sabe o limite? Porque você tava bem no limite, assim, do carro. Inclusive, o carro me impressionou pra caramba, porque eu falei, eu nunca imaginei que um SUV daquele fizesse tanta curva. E assim, foi muito louco, porque eu falei, velho, olha que o cara nunca sentou nesse carro, olha o que ele tá extraindo do carro. Isso por conta da bagagem que você tem. Então foi uma experiência muito legal que infelizmente poucas pessoas têm. Me sinto privilegiado, inclusive, de ter feito isso. E foi legal pra caramba, assim. Então você vê que, cara, não importa o tipo de carro, né? Você sentou num SUV ali, moeu o carro, sei lá, tirou tudo que dava e provavelmente pessoas com carros melhores não iam conseguir tirar ou se divertir tanto ali. Então foi realmente muito legal. Achei um barato aquilo, velho. Foi muito legal. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta. Como é o fardo de carregar o nome mundialmente famoso, no caso do teu pai, se isso ajuda, né? Ele falou fardo, mas eu acho que, na verdade, isso ajuda, né, no caso. Tem os dois, né? Obviamente eu acho que ajuda mais do que qualquer outra coisa. Isso vai depender muito da pessoa. No meu caso, eu me cobro muito, né? Quando eu não ganho corrida, a dor de perder é muito maior do que a felicidade quando vence, entendeu? Que é um defeito, né? Porque defeito do ser humano, a gente em geral. Você tem 30 pilotos aí no grid e só tem um vencedor, entendeu? Então, a chance de você não ganhar é muito maior do que a chance de você ganhar, né? Então, a não ser que você tenha um carro dominante, aí você está ganhando todas as corridas. Então, o Hamilton, no caso. Essa pressão que a gente se põe aí, ela é maior do que qualquer uma de jornalista falando que você é filho de fulano, ou fãs falando que isso. Entendeu? Isso não afeta porque eu me cobro tanto quando eu estou na pista que isso aí passa que eu nem vejo, entendeu? Mas, assim, tem vários outros momentos, né? Vamos supor, agora eu estou sendo não perseguido fisicamente, mas perseguido mais politicamente lá em Santa Amaro, eu tenho uma casa lá nos Lençóis, porque, obviamente, meu pai está apoiando o Bolsonaro, né, nas eleições aí, e a minha casa é a casa principal da cidade lá, que é uma cidadezinha bem pequena, Santa Amaro, lá perto dos Lençóis, e ele está tentando deixar nossa vida um inferno lá, né? A gente tem os UTVs lá, ele quer proibir o UTV de andar na cidade. Se isso aí, o UTV é proibido de andar na cidade, não posso nem sair de casa porque a casa fica dentro da cidade. Aí ele quer, enfim, tá fazendo minha vida um inferno lá. Lógico, obviamente a gente não está deixando assim, porque a gente sabe que a gente está sendo perseguido, mas tem gente que, obviamente, que deixa essas coisas se afetarem, né? Tem gente que acompanha a política, que, não gostou do meu pai ter... E aí acabam tomando as dores e descontando em mim, né? Então, assim, tem prós e contras, mas no final da história, óbvio que óbvio que é muito melhor você ter ele como pai, pela ajuda que ele vai te dar, pela experiência que ele tem, enfim, tem... E eu também, eu quero sempre alcançar mais pelo que ele já alcançou, entendeu? Então eu tenho lá um benchmark dele que já é alto, que eu tenho que tentar chegar e passar, entendeu? Entendi. Então isso também me motiva a ser um cara bem sucedido que nem ele. Legal. É legal você ter mencionado o Bolsonaro, porque o Ademar veio aqui, o Ademar também é um grande amigo seu, o Ademar Cabral, e ele comentou que as personalidades entre, por exemplo, o teu pai e o Bolsonaro são muito parecidas, né? São caras que assim, velho, eu sou desse jeito, e se você não gostar, o problema é teu. E o seu pai, isso trouxe muitas coisas legais e coisas também um pouco ruins para ele.
Mas você acha que seu pai podia ser mais maleável ou ele tem que ser do jeito que ele é? Porque, eu acho que ele continua tendo que ser do jeito que ele é. Não, tem que ser do jeito que ele é, né? Meu pai não... É lógico, se meu pai tivesse, talvez, precisando, né, sei lá... Ficar agradando alguém? agradando alguma coisa, é uma coisa, mas meu pai não precisa, meu pai já conquistou tudo que ele queria, meu pai está com quase 70 anos, ele só quer se divertir, só quer o bem para o país, talvez para as próximas gerações da família dele, né? Então, ele quer evitar que o país que volte a ter uma pessoa errada, né, no comando ali. Então, acho que ele está fazendo uma coisa, não porque ele goste de política, que ele não gosta, nunca gostou de política, apesar do pai dele foi o ministro da Saúde. Mas é mais por querer o bem do país, né? E ele está vendo, né, que o Bolsonaro, obviamente, como todos erram, né? Não tem como você agradar 100% das pessoas. A gente não se agrada 100%, mais um político vai agradar. Mas eu acho que o que a gente tem mais sofrido mais, que é com, vamos supor, corrupção e honestidade, pelo menos nesse lado, a gente tem quase certeza que talvez a gente não tenha achado nada dele, né? O meu pai tem a certeza disso aí, né? Pelo menos diminuiu drasticamente, né, as coisas, né? Sempre, na política, sempre tem alguma coisa, é difícil controlar tudo, até porque o próprio Bolsonaro não tem como controlar a pirâmide inteira que tem debaixo dele, né? Ele está tentando limpar, mas não é uma coisa que se faz, né? Enfim, não vou entrar nesse assunto, porque eu também não entendo tanto e também não vou falar, mas... Faz sentido. Eu acho que meu pai vê um pouco de esperança, né, nele, e meu pai está tentando ajudar o máximo que ele pode, né? Eu vi recentemente, mandaram um vídeo pra mim, eu tenho um Uno Turbo, né, que é da minha geração ali, eu sempre gostei, eu tô num grupo lá e mandaram um vídeo de o pessoal explicando sobre carro antigo, por que o cara gosta tanto, que não sei o que, aí mostra seu pai no final, que eu achei genial. Ele fala assim... não tem que explicar porra nenhuma. Tipo, sabe, é muito teu pai respondendo aquela, todo mundo inventando um monte de história, por que o carro, por que gosta, o pai já entra lá e fala assim, não tem que explicar porra nenhuma, tem que gostar e acabou, pronto. Achei muito bom a resposta dele. Cara, outra coisa aqui, até ligado aqui, o cara mandou uma pergunta aqui, Nelson libera os carros da garagem dele pro Nelsinho ou não? Libera. Não, ele não tem isso não, mas eu também não pego muito não, porque são tantos carros frágeis ou carros ou que tem muito valor, isso aqui, eu falei, pai, tem algum carro normal, o carro do motorista, cadê? Hoje, por exemplo, eu estou indo viajar para lá e vou pegar o carro do meu irmão, porque a gente vai precisar ir para Goiânia, mas eu nem pego, porque ou você pega um carro de 1940, ou você pega um carro, uma McLaren, vai ter alguma coisa no meio, uma coisa normal, assim, um sedã. Não tem perigo de acontecer nada? Não chama atenção na rua, não vai quebrar, isso, aquilo, então... Ele não tem essa... Ele quer que ande nos carros. Um carro é feito para andar. Os carros que ele tem não é para colecionar, é para andar mesmo. Que animal. Ele tem uma garagenzinha bacana, né? Tem GT40. Uma vez eu vi uma foto, lá em Brasília mesmo, né? Uma grande, tem um monte de coisa, legal pra caramba. São 2 galpões que ele fez um do lado do outro. E ele mora lá, tem um quartinho dele, tem a oficina. Então é o passatempo dele. Animal. Bom, vamos lá, deixa eu ver... Qual o carro mais foda que o Nelsinho já pilotou? De rua e de pista, assim. Mas não só o fato de ser o mais potente. O que você mais curtiu, que você se impressionou como máquina? Putz, é complicado aí. Não sei. Por exemplo, Porque carro de rua eu nunca acelerei muito, assim. De vez em quando eu tenho um track day que me chamam pra ir, mas, cara, é muito raro, assim. Eu lembro que eu fui no Velocitar, a Stradale, ela faz uns track days para os clientes dela, e eu andei numa Ferrari, numa Porsche, mas nada se compara a carro de corrida, né? Então, não sei. Você acha meio... Acho que vamos voltar, acho que talvez a maior impressão que eu tive na minha vida de velocidade e tudo foi quando eu saí da Fórmula 3 e eu fiz um teste de Fórmula 1. Porque na época a Fórmula 3 tinha nem 200 cavalos direito. E aí eu fui para andar de Williams, que era um V10 na época. E assim, era muito grande a diferença, entendeu? E realmente meu cérebro não estava conseguindo nem acompanhar
tudo que estava acontecendo. Era muito grande a diferença, em outras palavras. Então, assim, acho que aquilo, né, em toda a minha carreira, aquilo que foi que mais me chocou, assim, pela diferença absurda. Eu imagino que depois que você sente numa Fórmula 1, seja difícil alguma coisa te impressionar, né? Tanto de fazer curva quanto acelerar, porque, Sim. sei lá, um Fórmula 1, não sei na época, mas hoje, sei lá, faz 0 a 200 em 4 segundos. É muito rápido, né? É difícil você pegar uma coisa que seja tão rápida assim. Cara, legal demais, pô, gostei demais do nosso papo aqui, a gente conversou sobre várias coisas aqui legais, assim, que a gente tem curiosidade de saber, acredito que a audiência também vai saber. Quer deixar algum recado aí, alguma coisa? Pedir pro pessoal seguir na rede social, seguir o canal do Barbários lá. Segue o Piquet Júnior, que lá vai ter o link para tudo aí. Legal. As aventuras que a gente está fazendo. Legal demais. Então, senhor, Valeu. cara, obrigado, valeu demais aí pelo papo, agradeço demais por você ter se disponibilizado, ter vindo aqui. Espero a gente ter outras aí, vamos ver se a gente chama mais uns colegas aí pra bater mais papo aí, beleza? Fechado. Rapaziada, agradeço aí a audiência de todos vocês aí, aqui no podcast, também videocast, para quem está assistindo no YouTube e outras plataformas aí. Fica de olho, a gente está soltando, toda semana tem um vídeo novo. Siga também nas plataformas de áudio, quando estiverem na academia, escutando, batendo papo no trânsito. Você tem todas as opções aí para seguir com a gente. E também siga lá no Instagram, no Vitor Hugo Dias. A gente sempre solta pílulazinhas e coisas lá. Às vezes você se interessa por algum assunto que a gente está falando ali e assiste o podcast inteiro, beleza? Queria agradecer também a Multivídeo por ter proporcionado isso aqui pra gente. A gente está conseguindo trazer muita gente fera aqui, muita gente legal para bater um papo. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Os Cunhaques Podcast.